6h45, voltamos a falar aqui do conflito no Oriente Médio. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou hoje que atingiu um centro de inteligência militar israelense e o centro operacional do Mossad. Mossad é a agência secreta de Israel, isso durante a madrugada, segundo a mídia estatal iraniana. E o conflito entre Israel e Irã entrou no 5º dia, com um comandante iraniano afirmando que os ataques contra Israel vão se intensificar nas próximas horas. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump diz que busca um fim verdadeiro para o conflito e não apenas um cessar-fogo, além de desejar uma rendição completa dos iranianos. Nós trazemos aqui para a nossa conversa o professor Marcos Vinícius de Freitas, mais uma vez está com a gente e vai analisar aqui os acontecimentos nesse 5º dia de conflito. Professor, a gente teve essa fala aí do Donald Trump dizendo que busca não um cessar-fogo, mas um fim verdadeiro para o conflito. Porém, dizendo, esperamos a rendição completa do governo iraniano. E a gente sabe que nesse jogo de palavras, esse tipo de declaração pode, de algum modo, sensibilizar um dos lados envolvidos, no caso, o próprio lado iraniano. Como é que o senhor está vendo esse 5º dia e essa fala propriamente dita do governo Trump? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Nonato. Prazer estar com vocês sempre. Eu acho complicada a frase do Trump, né? Porque quando você fala aí de uma rendição completa, você basicamente está tratando aí de uma humilhação do país e do Irã nessa situação. E o que nós podemos ver, e aqui que é complicado, é que isso não ajuda no diálogo, não é? Porque quando você fala aí dessa rendição total, você basicamente está dizendo, olha, vocês perderam e não tem outra opção. Porque essa tem sido aí, infelizmente, uma característica do governo Trump em todas as suas negociações, que é sempre levar o jogo para a soma zero. Um lado ganha, o outro perde. Então, isso é complicado, porque também representa uma humilhação para o Irã, ao fim das contas. E existe aquele velho ditado espanhol que quem apanha, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Então você começa a fomentar aí uma situação muito difícil para o longo prazo, não é? E quando se fala aí da troca de regime, quem virá depois nós não sabemos. E nós não sabemos como essa situação pode piorar daqui 10, 15, 20 anos. Porque o que nós temos comprovado é que o Irã foi resiliente há 47 anos, né? Desde aquela crise de 79, o poder político se manteve como está. Então, este que é a dificuldade, e a impressão que dá é que Trump muitas vezes não leva em consideração alguns aspectos fundamentais. Por exemplo, quando ele fala que é para a população de Teherã sair de lá. Ele se esquece que em Teherã tem 9 milhões de pessoas e 15 milhões que moram nos arredores, na região metropolitana. Então, a impressão que dá é uma desconexão com a realidade e este jogo de soma zero que a gente já viu, por exemplo, na questão do tarifaço que não deu certo, e ele vai repetindo isso exaustivamente e com isso ele vai perdendo justamente um papel importante dos Estados Unidos, que é tentar ser o mediador em determinadas situações. Neste caso, definitivamente perdi nessa posição. Agora, professor, muito bom dia para o senhor também. Bom, vai passando os dias, acho que fica até mais complexo da gente analisar o que pode acontecer. Mas o que a gente tem até o momento, né? Israel, ele é superior no ataque, na defesa, tem levado vantagem nessa guerra que é majoritariamente aérea. É possível falar até agora que Israel está ganhando essa guerra? Bom dia, é um prazer conversar com você sempre também, viu, Sarai? Deixa eu te dizer uma coisa, o Bismarck dizia uma frase que é muito famosa, ele dizia assim, nunca se mente tanto como depois de uma caçada, durante uma guerra e antes de uma eleição. Então, este que é o grande fato, que a gente nunca sabe efetivamente o que está acontecendo em solo. Obviamente que nós reconhecemos, isso não sou eu que estou falando, todo mundo tem afirmado, a superioridade israelense na questão do ar. E esta é uma batalha aérea. Só que para você ter troca de regime, você necessariamente precisa ter uma ação de infantaria, se for esse o objetivo. Porque acreditar que através da batalha aérea
você vai conseguir fazer com que a população se revolte, troque de governo neste momento, é difícil, porque, no geral, o que você observa é que, quando atacadas, a população tende a ter um patriotismo e um nacionalismo voltado à bandeira e à defesa do seu país, não necessariamente do governo da ocasião, mas que também faz com que a população entenda que, naquele momento, é melhor você conseguir as coisas com aquele governo que tem do que tentar explorar uma modificação no cenário político. É por essa mesma razão que Netanyahu tem se mantido no poder nesse período entre guerras, porque você vê, já era para ele ter saído como primeiro-ministro há bastante tempo, e com isso ele vai fazendo com que a população se consolide ao seu redor. Então, é difícil afirmar quem está ganhando a guerra, porque até agora nós não vemos uma finalização e nós não vimos aí o que se pretende fazer, mas é claro que não acredito, como o presidente Trump disse, que vai haver aí um cessar-fogo, e a ideia é que Trump, aparentemente, seguindo aí a linha de Netanyahu, querem uma rendição do Irã neste processo todo. Então, difícil de dizer, não é? Mas claro que a questão da superioridade de Israel na questão aérea é reconhecida, e resta saber aí como vão ser os desdobramentos dos próximos dias.